esse mês vão fazer 200, 250. Porque o que acontece? O consumidor de sedã médio no Brasil, ele é extremamente conservador. O cliente do Corolla, quando você pergunta para e eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me criticam, eu costumo dizer que a pessoa que compra um Corolla não tem paixão por carro. Uhum. Eu falo não gosta, mas eu digo não tem paixão por carro. Compra pela razão. Porque o Corolla, quando você pergunta para as pessoas por que você compra, e o Corolla é o segundo carro mais vendido do mundo, porque tem muita gente que não se importa com o carro. Eles falam, não quebra, não dá problema, tem bom valor de revenda. E aí eu sempre brinco. Eu prefiro uma mulher que gaste do que a maior qualidade dela seja não gastar ou ser fácil de passar para frente. Porque eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Sim. Então, mas esse cliente que compra um Corolla, ele nunca vai comprar um carro francês e não comprou. Ele nunca vai comprar um carro chinês e não vai comprar. Esse cliente é um cliente extremamente conservador. Conclusão, Corolla continua vendendo 4 mil carros por mês e eles estão vendendo 200 carros por mês, eles têm 11 mil. Sérgio, uma curiosidade, vou até alinhar isso com um cara que eu conheci muito bem, Flávio de Andrade, não sei se você lembra dele, presidente da Souza Cruz. Primeiro o assunto do Toyota, Corolla. Esse cliente do Corolla não está morrendo? Por que eu te pergunto? Hoje eu pergunto para o meu filho, tem 36 anos, para alguém que tenha 40, esse cara não compraria um Corolla, mas o tio dele, o pai dele já comprou, mas eu não vejo ele passar, até porque eu fui em vários lançamentos, várias versões, eu não vejo muita mudança no Corolla e vejo ali um carro antigo. Por que eu te falei alinhado com Souza Cruz? Eu tive uma reunião, eu tinha patrocínio na minha revista da Hollywood, naquela época podia ter patrocínio de cigarro, e vi lá na mesa do presidente Flávio de Andrade um ministro. Eu falei, nossa, existe esse cigarro aqui ainda? Ele comentou, existe porque a gente tem respeito pelo consumidor. E ele, em outras palavras, o que ele quis dizer? Enquanto tiver um fumante de minister vivo, mesmo a gente produzindo no vermelho, a gente vai continuar entregando lá na padaria o minister. E eu brincando com isso com uma pessoa de mercado, ele falou, olha, a coisa é bem parecida com o que eu vejo, por isso que eu queria te perguntar do Corolla. Será que o cara do Corolla... O jovem, ele vai querer, daqui a 10 anos, esse cara que tem 25, 30 anos, ele vai comprar um Corolla? Porque eu pergunto para o jovem, eu não vejo alguém falar, não, eu quero comprar um Corolla. Primeiro que o sedã está muito em baixa, né? Como as peruas já acabaram, a gente brinca muito com... ninguém mais quer sedã, fala é muito SUV, picape e tal. Esse cara não está morrendo? O cliente do Corolla? Vamos falar da Corolla no mundo. A Corolla, o Toyota... que é uma marca conservadora, inclusive eles praticamente não têm carro elétrico, eles não quiseram, não foram... Fizeram o híbrido no Corolla Cross, né? Eles não foram nessa onda de carro a bateria 100% elétrico, não foram. Na época todo mundo criticou, e hoje todo mundo fala, nossa, eles foram visionários. Na verdade eles só demoraram para tomar uma decisão. E tomaram de não fazer muita coisa com 100% elétrico. Mas a Toyota, primeiro, é o seguinte... A montadora que mais vale no mundo, e varia muito de mês a mês, é a Tesla com mais ou menos 600 bi de dólar. Mas a segunda é a Toyota com 330. Para você ter ideia, a Volkswagen vale 50. A VEG brasileira vale 30. A Volkswagen vale 50. A Stellantis vale 50. A Mercedes vale 90. Eles valem 330. Então, o mercado acha... que a Toyota é uma baita empresa, a Toyota. Segunda coisa, eles vendem 11 milhões e meio de carro e o mercado do ano passado foi 92 milhões de carros. Então eles têm 12% do mercado mundial de carro. Eu costumo dizer que tem 12% dos habitantes do planeta que compram carro, que na realidade para eles carro é uma coisa para ir do lugar A ao lugar B, gastando pouco, tendo certeza que não vão ficar no meio do caminho. E tem um monte de gente assim, tanto assim que é a montadora que mais vende. É a Toyota. De longe. A Volkswagen, que estava em 10 brigando com a Toyota, caiu para 8,5. Está em crise. Está em crise a Volkswagen. A Volkswagen está em crise. Porque eles se jogaram no elétrico e... Não foi aquele papo lá do diesel? Aquilo deu uma queimada, né? Pesou bastante. Pesou. Na credibilidade da marca, né? Pesaram. Então, o que acontece? O mercado de carro... que é fascinante o mercado de carro, que ele mostra um monte de coisa. Por exemplo, a pujança da economia do Chile. Eles têm 18 mil dólares de renda per capita, a gente tem 10.
A gente estava junto 30 anos atrás, eles foram embora, porque a gente continua com essa política de proteger um setor da indústria, e aí quando você protege esse, tem que proteger esse. Quando você protege esse, você protege esse. Vai acumulando imposto. E quando você protege teu filho, ele nunca cresce forte, porque ele sempre foi protegido pelo papai. E tem que ir lá e brigar. Então, o Brasil é assim. Você vê, por exemplo, outro dado interessante do mercado de carros, a gente falava de estatística. Em 2004 para 2023, quase 20 anos, o mercado brasileiro cresceu só 10%, por um monte de razão. Eu vou chegar lá. Rio de Janeiro, na época, emplacava 80 mil carros.